Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Endrigo para mais uma videoaula de ciências. E essa videoaula de hoje é dedicada aos alunos do oitavo ano do ensino fundamental que estão estudando com as apostilas que eu disponibilizei para vocês, tudo bem? E o assunto da videoaula de hoje são os métodos contraceptivos. Antes de mais nada, gostaria de esclarecer que essa videoaula ela está pautada no currículo oficial do Estado do Mato Grosso, né, que prevê que dentre os vários objetos de estudo, né, que devem ser trabalhados na disciplina de ciências, um deles é apresentar para os nossos alunos os diversos tipos de métodos contraceptivos existentes atualmente, ok? Deixando claro que não é em nenhum momento o objetivo assim induzir a prática do ato sexual, tudo bem? As questões morais e éticas relacionadas à prática sexual fica a cargo de vocês, pais e responsáveis dos nossos alunos, né? Para que conversem, dialoguem e ensinem seus filhos aquilo que é correto ou incorreto, de acordo com aquilo que vocês entenderem como sendo o mais adequado. Tudo bem? Então, essa videoaula de hoje vai apenas apresentar para os nossos alunos os diversos métodos contraceptivos, tá certo? Bom, inicialmente, vamos definir o que são métodos contraceptivos, né? Eles são métodos, sejam eles comportamentos ou utilização de algum material, de algum produto, né? Que tem por objetivo evitar uma gravidez. Então, pessoas que têm uma vida sexual ativa, pessoas que, né, praticam atos sexuais, né, com seus parceiros, parceiras, né, e pretendem evitar uma gravidez, né, elas vão, elas têm a opção de utilizar desses métodos para esse fim, ok? É, além de todos os diversos métodos, né, que vão ser apresentados aqui para vocês, nós já aprendemos nas videoaulas anteriores que a camisinha, né, que é o preservativo, seja ele masculino ou feminino, também vai proteger de doenças sexualmente transmissíveis. Então, é um método que, além de prevenir uma gravidez indesejada, pode também ter, pode não, né? Tem esse potencial de prevenir que o indivíduo se contamine com as mais diversas doenças, né? Que podem ser transmitidas através da relação sexual, que nós estamos estudando aí desde o início da apostila, tá ok? Os métodos contraceptivos, aqui na nossa apostila de ciências, estão apresentados em 5 grupos, né? Uma classificação em 5 grupos. São eles os métodos comportamentais, o dispositivo intrauterino, chamado de DIU, que é a sigla, né, para dispositivo intrauterino, os métodos de barreira, os métodos de contracepção hormonal e os métodos de contracepção cirúrgica, ok? Eu vou apresentar cada um desses para vocês de maneira um pouco mais detalhada nos próximos slides. Bom, iniciando aqui com os métodos comportamentais, né, eles nada mais são do que técnicas para obter ou evitar uma gravidez. Então, olha só que interessante. Esses comportamentos tanto podem ser utilizados quando o indivíduo quer, a mulher, no caso, né, o casal, quer engravidar, querem ter um filho, né, e também quando querem evitar. Porque esses métodos, eles são praticados através de uma autoobservação dos sinais e dos sintomas que vão ocorrer no corpo, né, no organismo da mulher, ao longo do ciclo menstrual. E o objetivo é identificar o chamado período fértil, ou seja, o período em que a mulher estará ovulando e ao estar liberando esse óvulo ali nos seus ovários, né, se ela tiver relações sexuais naquele período, né, num determinado período, ela tem uma propensão muito maior de engravidar. Então, como eu disse para vocês, se o objetivo é engravidar, ela sabe qual é o período do mês em que ela deverá, né, ter, né, relações sexuais com o seu cônjuge ou com a pessoa com quem ela deseja ter um filho, tá certo? E mesma coisa ao contrário, se ela deseja evitar uma gravidez, esse é o período que ela não deve ter relações sexuais sem utilizar outros métodos de contracepção, como a gente vai ver posteriores aí,
Bom, então os métodos comportamentais servem tanto para evitar quanto para induzir uma gravidez. Aí depende do objetivo em que a mulher está buscando. No caso da nossa videoaula de hoje, o foco é na prevenção, né? Ou seja, para evitar uma possível gravidez indesejada, uma gravidez que não está nos planos ali daquele casal, daquela mulher, enfim, tá? Exemplos de métodos comportamentais. Eu vou apresentar os principais deles aqui para vocês, que é o método da tabelinha, o método da medição da temperatura basal, o método de Billings, que consiste em observar a consistência do muco cervical, vou explicar mais em detalhes, e o coito interrompido, ok? A tabelinha, ela consiste em você identificar o provável dia da evolução a partir do ciclo menstrual, né? Então aqui ele traz vários exemplos aqui para vocês, tá? Então, por exemplo aqui, se a mulher, né? Eu vou pegar esse exemplo aqui da primeira tabelinha aqui de setembro, né? Se a mulher o primeiro dia da menstruação dela, suponhamos que tenha sido no dia 1º de setembro. Então está circulado de vermelhinho aqui, 1º de setembro. Então ela vai menstruar aqui dia 2, dia 3, dia 4, né? Significa que provavelmente ela irá ovular no dia 14, ou seja, 14 dias após, né, ela ter menstruado, tá certo? Então, como vocês estão vendo aqui, está circulado aqui no dia 14 de azul, é o provável dia da ovulação. Por que a gente está chamando de provável? Porque o ciclo menstrual, nós aprendemos isso nas videoaulas do mês passado, né? A primeira videoaula que foi apresentada para vocês na apostila do mês de outubro, nós falamos sobre hormônios sexuais, né? Então vocês aprenderam que são um conjunto de 4 hormônios que controlam o ciclo menstrual da mulher, né? E vai controlar, portanto, o dia que ela vai ovular e o dia que ela vai menstruar. Só que vários fatores podem interferir nesse ciclo. Alimentação, é, o sono, né? A maneira como essa mulher vai dormir, algum trauma, algum susto, alguma questão emocional que ela possa ter nesse período, né? Então, o ciclo menstrual da mulher pode adiantar ou pode atrasar, dependendo de fatores emocionais. Então, o método comportamental não é um método tão eficaz, né? A mulher tem que ser muito bem regulada, um ciclo muito bem regulado, para que ele tenha uma confiabilidade maior, tá? O fato é que ele consiste em você contar 14 dias a partir do primeiro dia da menstruação. Então, se ela menstruou no dia 1º, aqui do mês de setembro, provavelmente ela vai ovular no dia 14 de setembro. Isso significa que 4 dias antes e 4 dias depois, então, ó, dia 13, 12, 11, 10, 15, 16, 17, 18, são períodos em que ela tem uma propensão muito maior de engravidar, né? Então, ela deve evitar relações sexuais entre o dia 10 e o dia 18, né? Então, é um método que consiste em você supor o provável dia da ovulação e evitar relações sexuais durante aquele período, 4 dias antes e 4 dias depois, ok? O outro é a chamada medição da temperatura basal, ou seja, a temperatura do corpo, né? Isso porque quando a mulher ovula, ela costuma ter um aumento médio de temperatura de aproximadamente 0,8 a 1 grau, né? Ou seja, a temperatura média aqui, ó, conforme vocês estão vendo, está variando em torno de 36 graus, 36,4 a 36,6, né? E aí, se vocês observarem, no período da ovulação ela tem um aumento, fica numa média de 37, 37,2, né? Então a mulher ela tem que pegar um termômetro, ir medindo a temperatura todos os dias, todos os dias, todos os dias no mesmo horário, e quando ela perceber que houve um aumento de temperatura mínimo de 1 grau ou até um pouquinho menos,
é provável que ela esteja ovulando naquele dia, né? Agora, assim como o método da tabelinha também não é tão eficaz, né? Por quê? Porque a temperatura pode variar por outros motivos, como, por exemplo, uma infecção, né? Se você tiver com uma gripe, se você tiver com algum tipo de virose, você pode ter uma alteração na temperatura, que é uma resposta imunológica do nosso organismo contra infecções, né? E aí você pode ser enganado, né? O motivo do aumento da temperatura, ao invés de ser a ovulação, pode ser uma provável infecção, né? Então, é um método de comportamento, né, que tenta identificar o dia da ovulação, mas também tem as suas limitações, tá? O método de Billings, que consiste em você analisar a consistência do muco cervical. Muco cervical é um líquido, né, que a mulher possui dentro da sua vagina, né? Quando ela está no período não fértil, esse muco ele tende a ser mais liquefeito, ou seja, um pouco mais líquido e um pouco menos grudento, um pouco menos pegado, né? Então, por exemplo, quando a mulher com os seus dedos, né, faz uma coleta desse muco cervical de dentro da sua vagina e faz esse movimento aqui, o que vai acontecer? O muco ele vai se separar, vai ficar um pouquinho no polegar, um pouquinho no indicador, né? Isso quando ela não está no período fértil. Quando ela está no período fértil, vai acontecer igual essa figura do lado direito, né? Você vai abrir esse dedo e o muco vai se manter colado nos dois dedos, né? Então, quando a mulher está com o muco cervical, né? Um pouco mais consistente, né? Como está aparecendo aí nesse desenho do lado direito, ela provavelmente estará no período fértil. Lembrando também que isso tem as suas limitações, porque esse espessamento do muco cervical pode também acontecer por outros fatores, como por exemplo alguma infecção vaginal, né? Alguma doença que ela possa ter ali, né? Na região genital, né? Na região ali da sua vagina, que possa proporcionar essa modificação nesse muco. Então, também tem as suas limitações, tá? E o coito interrompido, que consiste em você ter relações sexuais sem qualquer tipo de proteção e no momento exato da ejaculação, você parar, por isso que chama interrompido. Coito é uma palavra, né, muito antiga, utilizada para se referir ao ato de relação sexual, né? E ele tem esse nome porque é um dos métodos mais antigos que se conhece, né? Antes mesmo de se descobrir essas questões que eu apresentei agora há pouco para vocês sobre temperatura, sobre o muco cervical, sobre a tabelinha e o ciclo menstrual, né? Esse aqui é o método mais antigo que existe, que provavelmente nossos avós, bisavós tenham utilizado muito, né? Que é, quando está próximo da ejaculação, interrompe a relação sexual e a ejaculação acontece fora do canal vaginal, né? Também é um método muito difícil, muito complicado, né? Porque exige do homem, no caso aqui, um autocontrole muito grande, né? E pode acontecer de, durante as relações sexuais, antes da ejaculação propriamente dita, uma parte dos espermatozoides, né, do esperma contém espermatozoides, já ir saindo em pequenas porções, né? E essas pequenas porções já é o suficiente para uma possível gravidez, né? Mas no passado foi um método muito utilizado e algumas pessoas ainda o utilizam, tá? Bom, a segundo grupo de métodos contraceptivos aqui é o DIU, dispositivo intrauterino, né? Que consiste em uma pequena haste em formato de T, igual vocês estão vendo aqui esse desenho, né? Ela é muito pequenininha, cabe na palma da mão, né, do médico, tá? E ele é colocado exatamente nessa posição que vocês estão vendo aqui, ó, dentro do útero da mulher. Então ele fica aqui, as duas hastes aqui ficam presas, né, nessa bifurcação das tubas uterinas, né? E essa outra partezinha aqui fica aqui, tá? Existem basicamente dois tipos de DIU, um que é o chamado DIU de cobre, que é o mais antigo, né? Que ele tem uma função de evitar a
que um possível embrião se implante no ovário da mulher, tá certo? E tem hoje, atualmente, os chamados DIU hormonais, né? Que são dispositivos intrauterinos que são colocados no útero da mulher e eles vão liberando pequenas porções, né, de hormônios que vão evitar a ovulação. Então, o DIU de cobre não evita a ovulação, mas evita a implantação do embrião no útero da mulher, né? Ou seja, ele meio que, de certa forma, bloqueia uma possível gestação, né? Já o DIU hormonal, ele evita a ovulação. Então, a mulher tem relações sexuais, os espermatozoides entram, né, no seu sistema reprodutor, mas não consegue encontrar um óvulo para fecundar, e aí não tem nenhuma, não vai ocorrer nenhuma fecundação e, consequentemente, nenhuma gravidez. Ok? Os métodos de barreira também são bastante utilizados atualmente, né? Eles vão colocar obstáculos mecânicos ou químicos para a entrada do espermatozoide no canal cervical, ou seja, né, na parte da vagina para dentro do útero, né? Os mais utilizados e os disponíveis são os preservativos masculino e feminino, preservativos que também são chamados de condoms ou camisinhas, né? O diafragma e os espermicidas químicos, né? Geralmente o diafragma e o espermicida químicos são utilizados em conjunto. Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? O preservativo masculino é talvez um dos mais utilizados, principalmente, né, pela galera solteira, porque como a gente já aprendeu na videoaula sobre infecções sexualmente transmissíveis, é um método que previne tanto uma possível gravidez, porque ele evita que o espermatozoide entre, né, no sistema reprodutor da mulher, tá? E ele também evita o contato entre os fluidos, né? O espermatozoide e o esperma não entram no corpo da mulher e o muco cervical da mulher também não entra pelo canal do pênis do homem ali, né? Então, ele acaba evitando uma grande quantidade de infecções sexualmente transmissíveis que a gente tem estudado aí já nesta apostila, inclusive do mês de novembro, né? E aí, como vocês estão vendo, os preservativos masculinos têm de toda cor, de vários sabores, várias cores, né? E é um método que aqui no Brasil existe uma política de distribuição gratuita. Então, se você for em qualquer unidade de saúde pública, seja uma policlínica, seja uma UPA, seja um hospital, né? Você tem disponível preservativos masculinos para serem retirados gratuitamente e levados para sua casa, né? Então, existe uma política no Brasil de tentar evitar doenças e uma gravidez indesejada com a distribuição dos preservativos masculinos e também dos femininos, né? Por uma questão cultural, o masculino ele é muito mais utilizado, né? Mas os femininos, que são esse daqui, são colocados desse jeitinho que eu estou mostrando para vocês, também são distribuídos gratuitamente nas unidades de saúde, tá certo? Importante dizer que eles não devem ser usados em conjunto, tá? Porque aí eles vão perder a sua eficácia, tá bom? Então, ou somente o homem coloca um preservativo masculino, ou somente a mulher coloca um preservativo feminino. Nunca colocar os dois ao mesmo tempo, né? O homem colocar e a mulher também colocar, e nunca também achar que colocando dois vai prevenir mais, né? Por quê? Porque o material, o látex com que esses preservativos masculino e feminino são produzidos, eles são fabricados com uma tecnologia que os adapta para o atrito com a pele humana. Se você atritar látex com látex, os dois vão rasgar, os dois vão furar. E aí, aquilo que você acha que vai estar aumentando, né, a sua preservação, na verdade vai estar diminuindo, tá? Então, em resumo, ou somente o homem utiliza um único preservativo no seu pênis, ou somente a mulher utiliza um único preservativo feminino ali no seu canal vaginal, tá bom?
O diafragma, ele geralmente é utilizado em conjunto com o espermicida. Diafragma é essa estrutura de borracha, um material semelhante ao da camisinha, né, ao do preservativo, só que ela é colocada lá dentro, né, do colo do útero, nessa região aqui que vocês estão vendo, e junto é passado uma pomada de espermicida, é como se fosse uma pomada, né? O espermicida ele tem a função de matar os espermatozoides. Então, se essa mulher tiver uma relação sexual, o homem vai ejacular aqui dentro do canal vaginal, mas os espermatozoides vão encontrar uma substância química que os matará e também uma barreira física que os impedirá de entrar aqui no canal, né, do útero e buscar uma possível fecundação, tá? Importante dizer que esse método não previne doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque aqui a mulher vai ter contato com o espermatozoide, né? O espermatozoide, mesmo não entrando para dentro do seu útero, vai entrar na vagina, e o fluido, né, vaginal também vai ter contato com a uretra masculina. Então, é um método unicamente contraceptivo, porém não evita DSTs. Tudo bem? A contracepção hormonal são métodos de prevenção à gravidez à base de formas sintéticas de hormônios femininos, principalmente o estrogênio e a progesterona, né? Então, os hormônios que até então naturalmente são produzidos pelo corpo, pelo organismo feminino, eles também podem ser produzidos sinteticamente em laboratório e colocados no corpo da mulher através de alguns mecanismos, que é o que a gente vai aprender agora, né, mais adiante. Esses métodos podem combinar os dois hormônios ou apenas a progesterona. Então, tem alguns métodos que possuem estrogênio e progesterona, e tem alguns que têm apenas a progesterona, né? E aí a progesterona vai inibir a ovulação. A gente vai ver adiante que eles podem ser tomados oralmente, injetados, inseridos na vagina, aplicados na pele, né? Ou implantados sobre a pele. A gente vai ver mais adiante, né? As suas principais formas de atuação são ou inibindo a ovulação, então a mulher que está fazendo uso desses hormônios sintéticos, ela não vai ovular, né? Ela não vai ter a liberação do óvulo, que é o gameta feminino, né? Que pode fecundar com o espermatozoide e gerar uma gravidez, né? Ou o espessamento do muco cervical, que é aquele que nós vimos já, né? Quando falamos sobre o método de Billings. E aí o muco cervical, estando mais grosso, estando mais espesso, o espermatozoide ele tem dificuldade de se locomover e de entrar, né, para dentro do canal uterino. Tá bom? Os principais tipos que eu vou apresentar nos próximos slides são a pílula oral, o anel vaginal, o adesivo anticoncepcional, o anticoncepcional injetável e os implantes contraceptivos. As pílulas orais são muito comuns de serem utilizadas, principalmente aqui no Brasil, né? Que compreende hormônios distribuídos em comprimidos, né? Em pílulas, né? São chamados de pílulas orais, mas na verdade são comprimidinhos, né? Que devem ser tomados, né? Um por dia durante um certo período do mês, tá certo? Aqui no Brasil existe uma política também de distribuição gratuita nos postos, né, de saúde, porém, vamos deixar claro que todos esses tipos de contracepção hormonal que eu estou apresentando para vocês, começando com a pílula, só devem ser utilizados mediante o acompanhamento de um médico ginecologista, né? Por quê? Porque isso vai ter uma variação muito grande em relação à idade da mulher, ao peso corporal da mulher, ao tipo de ciclo menstrual que ela costuma ter e diversos outros fatores, né? Então, um anticoncepcional hormonal, né, um método contraceptivo hormonal, ele pode ser eficaz para você e ele será ineficaz para uma outra mulher, né? Então,
não é um método para ser tomado de maneira autônoma, né? Você ir na farmácia, comprar e utilizar. É adequado que você vá até um médico. O médico vai solicitar exames, né, para ver como estão suas taxas hormonais e vai receitar para você o mais adequado. Tudo bem? Além das pílulas orais, existe o anel vaginal, que é um anel colocado exatamente no mesmo local que o diafragma, né? Mas, diferentemente do diafragma, que é todo fechadinho, o anel ele é aberto, ele parece uma aliança, né? Um anel propriamente dito, como o próprio nome diz, né? E então ele permite a entrada do espermatozoide para a parte interna do útero e, consequentemente, né, chega até os ovários, enfim, né? Porém, ele fica liberando hormônios, né, durante um certo período, e aí esses hormônios que são liberados inibem a liberação do óvulo, ou seja, a mulher não vai ovular. Tá? Tem vários tipos de anéis vaginais, né? Alguns são utilizados por um período de 21 dias, né? A maior parte deles que eu andei lendo fica durante 21 dias nessa região aqui, né? Então a mulher coloca no determinado dia do mês, fica por 21 dias ali, depois ela tira esse anel, ela menstrua e depois de um período de menstruação ela coloca um novo anel vaginal com uma carga de hormônio renovada, tá? Aí, como eu disse para vocês, é necessário um acompanhamento médico para isso. Os adesivos anticoncepcionais, né, como o próprio nome diz, é um adesivo que é colado sob a pele, né? Geralmente a mulher coloca no braço, coloca na barriga, coloca na coxa, né? Aí depende, né? Eu andei lendo sobre esse tipo de método. Geralmente ele é indicado ser colocado em uma região que vai ficar um pouquinho escondido, né? Para não ficar aparecendo para todo mundo. E uma região que você consiga limpar muito bem, deve ser muito bem limpo o local. Tá? Os principais tipos de adesivos anticoncepcionais que existem, eles são colocados semanalmente durante um período de 3 semanas. Então, num determinado dia do mês, de acordo com o ciclo menstrual da mulher, a mulher vai colocar um adesivo desse, vai ficar por 7 dias. Daqui uma semana, ela tira e coloca o segundo adesivo, fica mais 7 dias. Aí ela tira e coloca de novo o terceiro adesivo e fica mais 7 dias. E aí, quando chegar ao final de 21 dias, ela vai tirar o terceiro adesivo que foi colado e vai ficar um período de 7 dias sem utilizá-lo. Assim os principais tipos de adesivos anticoncepcionais que existem, né? Pode ser que exista algum outro em que essa sequência de utilização seja um pouquinho diferente, tá? Como eu disse para vocês, ele vai ficar liberando hormônios na pele, a mulher vai absorver esses hormônios pela pele e esses hormônios vão, né, influenciar no seu ciclo ovulatório e ela não irá ovular, certo? Existe um tipo de contracepção hormonal injetável, né, que os principais tipos são trimestrais. Então a mulher ela toma uma carga de hormônio muscular e aí só daqui 3 meses é que ela vai novamente precisar, né, de uma nova aplicação desses hormônios, tá ok? E também, assim como o hormônio injetável, existe também um outro tipo de contracepção que também é trimestral, que é a aplicação de implantes contraceptivos abaixo da pele. Então, vocês estão vendo ali, é um pequeno bastãozinho, né, de plástico, cabe ali na palma da mão, e um médico vai colocá-lo embaixo da pele, e durante um período de 3 meses, ele vai ficar liberando doses de hormônios que vão evitar a ovulação, né, dessa mulher que está com esse implante. Tá? Depois de um período de 3 meses, ela precisa retirar esse implante e colocar um novo com uma nova carga de hormônio. Tá certo? Tanto a contracepção injetável quanto a contracepção através de implante é muito indicado para mulheres que têm um sério problema de esquecer, né? Porque a pílula precisa ser tomada todos os dias para ser eficaz. O anel vaginal precisa ser colocado e ele
né, pode muitas vezes sair do lugar e a mulher não perceber. O adesivo precisa ser colocado, né, certinho a cada 7 dias, né? Agora, esses métodos, né, tanto o método injetável quanto o método de implante, ele tem um período maior, né, de utilização. Então, para mulheres que têm problemas de esquecimento, principalmente, ele acaba sendo mais adequado, tá? E por último, a contracepção cirúrgica, que, como o próprio nome diz, é uma cirurgia que é feita e aí a pessoa se torna estéril, ela é esterilizada, né? Nos homens, é a vasectomia, que consiste em você cortar o canal deferente, que é o canal que leva os espermatozoides do testículo até o pênis e até onde ocorre a ejaculação, tá? Esse método, ele interrompe a liberação de espermatozoides, mas não interrompe a liberação de esperma. Esperma é aquele líquido aonde os espermatozoides ficam mergulhados, né? Ele não altera a capacidade de ereção do homem, ele não mexe com a libido sexual do homem, né? Ele só altera um pouquinho a consistência do esperma, que é ejaculado, e torna esse homem estéril, né? Ele vai ejacular, mas não possui gametas masculinos, não possui espermatozoides mergulhados nesse esperma, tá? E com a mulher temos a laqueadura, que consiste em você interromper o canal da tuba uterina que os espermatozoides utilizam para chegar até o óvulo, né? A ovulação ela ocorre nessa região aqui, e aí logo no início aqui da tuba uterina, né, onde ela se insere no útero da mulher, antigamente eles faziam esse procedimento de amarrar, né, com um tipo de lacre, vamos assim dizer, né? Que é um tipo que permite talvez você voltar atrás, né? Ah, a mulher esterilizou, mas depois ela mudou de ideia e ela pretende ter filhos. Então é um método, né, que acaba permitindo isso. Ou o corte total, né? Você corta, retira um pedaço, lacra um lado, lacra o outro, e aí você definitivamente interrompe, né? Esse caminho que existe para o espermatozoide chegar até o óvulo, tá certo? Esse método aqui existe na, na literatura médica, né? Casos de falha, né? Casos em que esse lacrezinho se rompe, ou às vezes ele não está bem lacrado, o espermatozoide consegue passar, né? Então, não é muito mais utilizado atualmente, tá certo? Mas é uma forma de laqueadura também, tá? Galerinha, essa videoaula foi dedicada, como eu já disse no início, aos alunos do 8º ano do ensino fundamental que estão estudando comigo, com o professor Endrigo, com a apostila que eu disponibilizei para vocês neste mês de novembro, tá certo? Embaixo aqui dessa janelinha que vocês estão me vendo, vai aparecer um botãozinho de inscrição. Peço para vocês que se inscrevam no canal do professor Endrigo, para que vocês possam estar recebendo aí todas as dicas, todos os avisos de novas videoaulas que estaremos postando aqui neste meio de comunicação. Tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês nessa videoaula e até a próxima, galerinha. Tchau, tchau.